Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você chegou aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Pessoal, antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Hoje nós estamos no livro de Marcos 4, 5 e 6, né, Bruna? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, poder estar, Senhor, diante da Tua presença, orando, meditando, Senhor, acessando a Tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, nos ilustra, nos permite, Pai, enxergar coisas no texto e no contexto, Pai, para a revelação da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Pessoal, hoje vamos aqui começar pelo capítulo 5, que diz assim: Jesus exerce autoridade sobre demônios. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. O seu está assim ou está Gadarenos? Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Então, em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois Jesus já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." Aqui era um homem não possuído de uma forma comum, mas possuído por uma legião, né? A legião são uma grande quantidade, né, de demônios. E quando ele fala que é para sair dele, eles rogam, eles pedem que ele não permita que ele saia dali, que ele não os expulse, né, para as profundezas do abismo. E aí eles falam que tem 2.000 porcos pastando, né, Bruno? 2.000 porcos pastando, e lhe pede para que eles entrem nos porcos. Sendo assim, os 2.000 porcos foram possuídos e se jogaram do penhasco e caíram na água e se afogaram. Né? Então já dá para a gente entender que a legião é uma grande quantidade. Tinha 2.000 porcos, né? Creio eu que ainda tinha mais espíritos imundos do que tinha de porcos. Mas Jesus, ele exerce a sua autoridade de uma forma ou de outra. Quer o espírito imundo sair ou não, ele vai mandar sair. Mas o que me deixa mais impressionado aqui é o seguinte: é que quando as pessoas que apacentavam os porcos viram o que aconteceram, eles correram para a cidade e o pessoal da cidade pediu para que Jesus fosse embora, né? Não gostou do que ele fez. Né? Quando eles chegaram, aqui vai dizer que o homem estava sentado e vestido em perfeito juízo. O mesmo que quebrava correntes agora está em perfeito juízo. Em vez dos vizinhos, né? Podemos colocar assim, Bruna, como os vizinhos? Em vez dos vizinhos se agradarem que agora ele mudou, que agora ele é uma boa pessoa, né? Não, se irritaram pela perca material que eles tiveram da sua produção de porcos. E mandaram que Jesus fosse embora. Então a gente pode entender aí que mesmo fazendo grandes milagres, sendo bom para com as pessoas podem rejeitar você de bom grado porque não foi da vontade delas aquilo, né? Isso aí é um perigo, né, para o cristão. E lá na frente, lá no 19, ele quis ir com Jesus, ele quis seguir Jesus. E Jesus repreende ele e fala não, que ele tem que voltar para a família dele e contar tudo o que o Senhor fez com ele, como foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiraram com o que ele dizia. Então ali na região dele, ele não era bom, né? Mas quando ele começou a anunciar para as outras cidades, não para a região dele, para outras cidades, Jesus passou a ser bom. Então a mesma coisa que acontece, onde foi que a gente leu, Bruno? Que não tem honra. Cadê?
que ele ensina na sinagoga? 6. Ah, lá na frente, no 6. E lá no capítulo 6, vai falar que Jesus ele vai ensinar na sinagoga de Nazaré. E lá eles, mesmo vendo a sabedoria e que ele fazia milagres, eles o rejeitam. Né? E aí que sai a palavra, né? Vaso de casa não tem honra. Né? O profeta de casa não é bom ali. Ele só pode curar algumas coisas, como Jesus fala, e ir para outro lugar. E aqui é a mesma coisa. Jesus cura ele ali, em vez das pessoas falarem, nossa, olha, meu amigo ficou bom, ficou curado, não. Agora, por culpa sua, lascou meus porcos. É mais ou menos isso. Né? Você concorda? Talvez seja isso. Aqui no meu tá falando que eles ficaram com medo, né? Com medo? É. Que parte? No 15. 15. 5, 15. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião dos demônios. Estavam sentados ali, vestidos em imperfeito e todos tiveram medo. Sim, eles tiveram medo. Mas a questão é, por que medo? Se antes o homem quebrava a corrente, ao meu ver, ele era tipo um monstro. Um filme de terror aprisionado ali. Eu acho que pelo fato dele ser tão ruim, dele ser tão um monstro, e depois ele estar em perfeito juízo, eu acho que pensam assim, nossa, que coisa de louco. Né? Tipo, de um extremo pro outro, será? Então, tipo, o que esse cara fez? Porque ele foi de um extremo pro outro, né? Ele saiu da esquerda e foi pra direita, literalmente. Sim, então, tipo, o que esse cara fez? Será que isso é normal? O que ele mais fará aqui? Será? Então é melhor assistir os para aqui, talvez, não sei. Será que era tipo, todo pecador e sabia que ia dar ruim? Ou eles estavam possuídos, só que com uma legião menor? Eu acho que além do medo, né, dessa questão do extremo, né, da mudança muito radical, também teve a questão dos porcos, né, a perda, né, então tipo, o que mais esse homem, né, vai fazer aqui na nossa cidade? Pode ser, pode ser. E lá no capítulo 6, quando vai dizer que ele foi rejeitado em Nazaré, a palavra diz assim, Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré. Então ele sai de lá e vem para Nazaré. Não, ele sai de lá, tem uma cura aqui, 2 curas ainda, certo? Do fluxo de sangue e da filha de Jairo, certo? Onde? Lá aqui, ó, a partir do 30 ele cura a mulher do fluxo de sangue e depois a filha de Jairo. Então ele sai daquela região, ele passa por esse episódio de cura aqui, depois ele vai lá para Nazaré pregar lá na sinagoga, certo? Quando ele está pregando na sinagoga, eles dizem entre eles, de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então eles desprezam ele pela categoria social dele, da família dele. Tipo, ele não é de uma família de rabinos, ele não é de uma família de fariseus, né? Tipo, por quê? Quem é ele? Tem até uma passagem da Bíblia que vai dizer assim, o bom que sai de Nazaré, né? Porque ele veio de lá. E isso é constrangedor, é humilhador, né? Porque é humilhante. Porque Jesus está sendo bom, está ensinando coisas que eles nunca tinham ouvido, de uma maneira que eles nunca tinham ouvido, está curando as pessoas e eles mesmo assim rejeitam, né? E aí, aqui que ele vai dizer, e um profeta recebe honra em toda a parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família, por isso não pode realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, né, como é que pode? Ele saindo dali, o pessoal devia ter olhado e falado assim, não, né, eu conheço ele desde criança, ele é uma pessoa justa, vamos ouvir ele. Não, pelo contrário. Né, como ele fazia coisas grandiosas, é a mesma coisa de alguém aparecer hoje, o Lucas aparece com um carrão na porta de casa, ninguém vai perguntar se meu negócio deu certo. Alguém vai olhar e falar, ixi, olha lá, tá mexendo com coisa errada. Do nada chegou com um carrão novo. Né? Ninguém vai acreditar que está sendo bom, todo mundo já vai falar que está sendo ruim. O que você acha? É verdade. Faz sentido. É os de dentro que vão sempre apontar. Os de perto, né? Os que deveriam apoiar, né? Os que deveriam apoiar é os que acabam maltratando. Você pode explicar, por favor, o 4:26? O 4:26. 26 ao 29. Como você pega aí assim? Então, acrescenta, ó, 4:24,
ao 29? Não, 26 você falou, né? 26 ou 29. A parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador, que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo, e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Aí, no começo ele diz assim: o reino de Deus é como um lavrador que lança a semente sobre a terra. Né? Quando a gente planta a semente sobre a terra, a gente não sabe, né, qual vai ser o processo dela, se vai ser longo ou se vai ser curto. Então o reino de Deus é como, por exemplo, a gente anunciou o evangelho para alguém, a gente plantou uma semente, né? Enquanto dormimos, aquilo está germinando na pessoa. Se foi uma boa terra, né, aquela semente ela vai brotar ali, e a palavra vai dizer lá que na anterior, na outra parábola lá do semeador, que a semente dá 30, 60 ou até 100 vezes por fruto, né, por semente. Então a gente não vê esse crescimento e não entende como ele funciona. A questão de não entender como ele funciona é a questão de que Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Então, aqui pensa, Jesus, aqui na frente a gente estava falando de Jesus ser rejeitado em Nazaré. Então, a semente foi plantada ali, e como eles não entendem como foi o trabalhar de Deus na vida dele, como eles não têm essa visão espiritual de como foi o trabalhar de Deus na vida dele, eles vão duvidar. Eles duvidam, porque eles não entendem. Aqui não, aqui está falando que o reino de Deus é como um que planta e não entende, porém quando chega a colheita ele vai e colhe. Então, quando alguém tem fé e a semente foi bem brotada, o reino de Deus ele recebe essa pessoa, o reino de Deus recebe essa pessoa de uma forma que, como eu posso explicar, de uma forma que ele vai ser bem utilizado na presença de Deus, né? Então, por exemplo, um lavrador ignorante rejeitou Jesus. Um lavrador sábio apenas teria a colheita maravilhosa. Deu para entender a comparação? Não sei se eu fui bem claro, mas como eu posso explicar para ficar mais claro, Bruna? Poxa, você pegou eu na curva aqui. Aqui, vou continuar com o exemplo de Jesus. A semente foi plantada, né? Jesus brotou, chegou e ficou maduro, começou no seu exercício da fé. O lavrador, né, digamos que as pessoas que eram da sinagoga não entenderam o trabalhar de Deus na vida dele e o rejeitaram. Um lavrador inteligente, por exemplo, vou usar o nosso exemplo, acho que fica mais fácil. Você começa a dar fruto dentro do ministério e aí Deus fala para a pastora te ungir, você é diaconisa, daqui a pouco você é missionária, daqui a pouco você é pastora. Se a pessoa que plantou a semente, por exemplo, a pastora, não fosse sábia, ela não vai entender o trabalhar de Deus na sua vida. Pode ser rápido, pode ser longo. Mas o que acontece? Se ela não for sábia, ela só mata a semente, como aconteceu com Jesus. Se ela for uma lavradora sábia, ela só vai fazer a colheita. Por quê? Ela vai aproveitar os seus frutos, ela vai deixar você dar frutos e só vai aproveitar da colheita. E vai fazer aquilo render cada vez mais, entendeu? E não vai te matar, não vai cortar suas asas, por exemplo. Entendeu? Deu para clarear aqui? Você quer acrescentar alguma coisa? Não? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por nos dar acesso à Sua sabedoria, Senhor, e fazer com que cada dia mais entendamos as Suas mensagens, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Tchau.